ou vai ser expulso, ou vai ser deportado. Quando eu falo expulso é no sentido genérico, no sentido amplo. Na verdade, ele vai ser deportado. Estrangeiro irregular é deportado pela Polícia Federal. A Polícia Federal abre um procedimento, notifica o estrangeiro para ele regularizar a sua situação sob pena de deportação. Normalmente o estrangeiro tem um prazo de 8 ou de 3 dias para se retirar do país ou regularizar a sua situação. A Polícia Federal pode não conceder esse prazo. Tudo bem? Pode não conceder nenhum prazo. Se a Polícia Federal comete algum abuso que não acontece na prática, na verdade a Polícia Federal tem agido com muita legalidade, com algumas exceções, diga-se de passagem. Se a Polícia Federal comete algum abuso, o estrangeiro que está prestes para ser deportado, ele pode impetrar um habeas corpus, um HC, perante o juiz federal de primeiro grau, porque a deportação é feita pelo delegado da Polícia Federal. Não é uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função, por exemplo. Então, cabe uma impetração de habeas corpus perante o juiz federal de primeiro grau. O estrangeiro deportado, ele pode retornar ao Brasil. Ele foi deportado, ele foi enviado ao seu país de origem, ele veio da Bolívia de forma irregular, não tem visto, ele foi deportado ao seu país de origem, ele pode retornar, ele pode vir da Bolívia para o Brasil novamente, se ele regularizar a sua situação. Então, o estrangeiro deportado, ele pode retornar ao Brasil de forma regular. Ele vai ter que pagar as taxas devidas e regularizar a sua situação. Aí, ele pode retornar ao Brasil. Esse é basicamente o conceito de deportação. Vamos lá, rapidão. O que vem a ser expulsão? Expulsão é o ato de expulsar, com perdão da redundância, é o ato de expulsar um estrangeiro do nosso país que está contrariando os interesses nacionais. Ele está nos incomodando. Ele comete crimes contra a ordem pública, ele atenta contra a ordem pública, contra a ordem econômica, ele viola os bons costumes, ele vai de encontro aos interesses nacionais. Ele não é uma pessoa bem-vinda, ele tem que ser expulso. Então, o estrangeiro, ele vai ser expulso quando ele atenta aos interesses nacionais. O ato de expulsão é concretizado mediante decreto do presidente da República. É o presidente da República que, mediante decreto, expulsa um estrangeiro. Se esse estrangeiro que está prestes a ser expulso, ele entender que há um abuso, ele pode impetrar um habeas corpus perante qual tribunal? Qual Tribunal Supremo? Qual Supremo Tribunal? Ficou fácil, né? O habeas corpus vai ser impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, porque nós estamos falando do presidente da República. E o decreto de expulsão é feito pelo presidente da República. Então, se o presidente da República está cometendo uma arbitrariedade, o estrangeiro que vai ser expulso, ele pode impetrar um HC, um habeas corpus, perante o Supremo Tribunal Federal. A expulsão, meu caro, não é uma pena. A expulsão é uma medida administrativa. E essa expulsão, que é uma medida administrativa, ela é perpetrada, ela é concretizada pelo decreto do presidente da República. E o presidente da República, ele age de forma discricionária. É um exercício de soberania. O presidente da República não está obrigado a expulsar. É um ato discricionário. O expulso, o estrangeiro que está sendo ou que vai ser expulso, olha a diferença de deportação, hein? Deportação, o estrangeiro ele está irregular aqui no Brasil. Visto vencido, não tem visto. E vai ser deportado pela Polícia Federal. No caso da expulsão, o estrangeiro ele está regular. Ele tem visto, ele tem passaporte, está tudo certinho, ele está regular aqui no Brasil. Só que ele atenta contra os interesses nacionais. Aí ele vai ser expulso pelo presidente da República. É deportado porque está irregular e é deportado pelo Departamento da Polícia Federal. É expulso porque atenta contra os interesses nacionais, mas ele está regular aqui.
e é expulso pelo presidente da República. O deportado, ele pode voltar ao Brasil, desde que regularize a sua situação e pague as taxas. Agora, o estrangeiro que foi expulso, ele não pode reingressar, ele não pode voltar ao Brasil. Ele é uma pessoa não grata, ele não é bem-vindo aqui, ele foi expulso, é para ser expulso, vai embora, não volta. Então o estrangeiro que foi expulso, nananica de nanica não, ele não pode voltar ao Brasil. O estrangeiro que foi expulso, ele só pode retornar ao Brasil em uma única hipótese: se o decreto do presidente da República for revogado. Se o decreto do presidente da República não produzir mais efeitos jurídicos. Aquele decreto de expulsão, ele foi revogado, ele não existe mais. Aí, o estrangeiro que foi expulso, ele pode retornar ao Brasil. Senão, ele não pode mais retornar. O estrangeiro expulso que retorna ao Brasil, e o decreto está lá certinho, está produzindo efeitos. O estrangeiro que retorna ao Brasil depois de ser expulso, ele comete o crime do artigo 338 do Código Penal. Estrangeiro expulso não pode retornar ao Brasil, você não comete crime. Crime previsto no Código Penal, artigo 338. Entendemos banimento? Não pode. Entendemos desterro? Não pode. Entendemos abdução? Não pode. Entendemos entrega? Entrega pode. Entendemos deportação? Deportação? Pode. Entendemos expulsão? Expulsão pode. Vamos começar a trabalhar sobre extradição? Agora ficou mais fácil, hein? Extradição é um meio de cooperação penal internacional. É uma das formas de cooperação para combater o crime, para acabar a impunidade. É uma das formas de cooperação mais antigas e mais eficientes. Normalmente, a extradição, que é o meio de cooperação, ela se baseia num tratado bilateral. Ou seja, dois estados assinam um tratado internacional para que haja extradição entre eles. E esse tratado internacional vai disciplinar as formas de extradição. A extradição é um ato bilateral que envolve dois estados, que envolve dois países, pessoal. A extradição é um ato bilateral. Se a extradição é um ato bilateral, não existe extradição ex officio. Não existe extradição de ofício. A extradição, ela pode ser classificada em extradição ativa ou extradição passiva. Extradição ativa é quando o Brasil faz um pedido de extradição. Ou seja, a gente está pedindo a extradição ativa. Extradição passiva é quando a gente recebe um pedido de extradição. Extradição ativa ou extradição passiva. A extradição, ela também pode ser classificada em extradição instrutória ou extradição executória. A extradição instrutória é quando a gente extradita uma pessoa para instruir um processo, para responder a um processo, para ser réu num processo. Vejam, extradição instrutória, processo, é para responder a um processo penal. A extradição executória, aí já é para executar, aí já é para cumprir a pena, já foi julgado, tudo certinho, aí já é para cumprir a pena. Aí é a extradição executória. Então, extradição ativa, extradição passiva, extradição executória e extradição instrutória. A extradição, meus caros, somente existe para crimes, para ilícitos penais. Uma pessoa que tem uma dívida de alimentos lá no Uruguai e vem para o Brasil, ela não vai ser extraditada para o Uruguai por causa dessa dívida de alimentos. Extradição é uma medida extrema para o combate da criminalidade, combate do crime. É um ilícito penal, ilícitos administrativos, ilícito de natureza civil, não pode ser objeto de extradição. Somente é objeto de extradição o ilícito penal, somente esse. A extradição tem alguns limites. No Brasil, por exemplo, não pode ocorrer extradição por ilícito político ou de opinião.
O